Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Para você que está chegando agora, eu sou a Daniela Grolli, sou psicóloga e eu que estou conduzindo esse podcast. Esse podcast ele é voltado para mulheres que desejam, de alguma maneira, crescer na sua carreira. Seja empreendendo, seja ocupando um cargo de liderança, seja de qualquer maneira, mas que essa mulher possa crescer. Todas as semanas eu entrevisto, eu convido uma mulher que tem alguma história inspiradora, que tenha de alguma maneira conquistado sucesso. Ela vem até aqui e ela divide com nós a história dela e que de alguma maneira ela vai te inspirar a também trilhar esse caminho e também angariar o sucesso de alguma maneira. Eu tenho certeza que algumas histórias, alguns conteúdos que vão vir nessas histórias vão agregar na tua vida, no teu caminho de alguma maneira. Lembrando que todos os episódios, os novos episódios, serão lançados às 19 horas todas as quintas-feiras, em duas plataformas. No Spotify, que é em áudio, e também no YouTube, que é em vídeo. Então, se você de alguma maneira deseja crescer, bota o Spotify lá às 19 horas na quinta-feira e bota ouvindo enquanto tu tá indo pro trabalho. Não esquece, todas as quintas-feiras às 19 horas. Como eu me apresentei anteriormente, eu vou só te lembrar que eu sou a Daniela Grolli, eu sou psicóloga, sou mestra em psicologia, acabei desenvolvendo o meu estudo de mestrado em cultura organizacional e indústria 4.0, atuo nessa parte de recursos humanos e psicologia organizacional desde os meus 20 anos, então eu comecei entrevistando pessoas, né, de mercado de trabalho, fazendo seleção de pessoas para empresas, então eu sei exatamente o que o gestor, o que o diretor, o que o dono da empresa busca no profissional, quando ele vai ser selecionado, quando ele vai ser promovido. E eu sei também exatamente o que as pessoas no mercado de trabalho também estão ofertando, quais são os líderes, o que os líderes estão fazendo de errado, quando eles estão se colocando no mercado de trabalho. Então, eu acabei utilizando todo esse saber, toda a minha experiência, acabei utilizando isso para conseguir fazer com que algumas mulheres se utilizassem dessas informações que eu tenho ao longo da minha trajetória profissional para utilizar na hora de crescer, na hora de buscar uma promoção, na hora de conseguir um cargo dentro de alguma empresa. Então, achei bem importante trazer, já que talvez tu esteja chegando agora, então achei importante trazer um pouquinho da minha trajetória profissional aqui pra ti também. Buenas, garotas, então vamos parar de falar de mim agora. A gente vai falar da Chay Luz, que é minha convidada maravilhosa. Eu postei 2 vídeos essa semana, 2 vídeos não foi essa semana, nas 2 últimas semanas eles foram polemicíssimos, né? O primeiro, não sei se tu viu, Chay, foi sobre a legging, né, que é uma, digamos, um recurso utilizado nas empresas. E além da legging, eu falei sobre o cabelo oleoso, que eu levei uns haterzinhos, assim, sobre o cabelo oleoso. Eu trouxe a Chay hoje para falar. A Chay, ela é consultora de moda. E entre outros serviços que ela presta, né, depois ela vai falar um pouquinho para nós. Hoje, quando a gente vai defender, quando a gente vai se posicionar, quando a gente vai dar uma ideia para o nosso chefe, enfim, a gente precisa estar bem apresentável. A apresentação pessoal, uma coisa que eu sempre falo, né, Chay, é que a apresentação pessoal, ela faz parte da comunicação. Então, esse papo eu vou deixar com você. Primeiramente, eu queria te agradecer por aceitar meu convite, por estar aqui, despender o teu tempo e dividir um pouco com a minha audiência também. Ai, muito obrigada. É uma honra trazer o que a gente sabe para agregar na vida uma das outras, né? Isso aí. Chay, me conta então, antes de nós entrar de fato no conteúdo, que uma das coisas que eu até ia falar antes, quando as câmeras estavam desligadas, mas eu vou comentar agora. Eu tenho ouvido bastante podcasts e eu também queria entender um pouco sobre a tua história, porque eu percebo bastante nos podcasts, as pessoas trazendo também, não só a parte técnica, né? Mas o que te fez chegar na consultoria de imagem. Queria que tu pudesse contar um pouco sobre a tua história, assim, como é que tu chegou? Porque tu não foi só consultora de imagem, né? Tu chegou na consultoria de imagem. Uhum. Então, fala um pouquinho pra nós, como é que tu chegou nisso? Então, eu sempre gostei de me comunicar. Eu sempre tive facilidade em comunicar, na época de escola, líder de turma, aquela que puxava a galera. E daí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei através de um estágio do CIEE, sem poder... Eu, quando acabei o ensino médio, não tinha muita oportunidade de fazer uma faculdade pelas condições financeiras da família. E fui para o mercado de trabalho naquilo que apareceu. Então, eu tinha 16 anos quando eu iniciei numa empresa que trabalhava com vistoria prévia de seguros. Eu fui estagiária nessa empresa. Depois, fiquei lá por mais 12 anos.
Então, fui crescendo dentro da organização. Trabalhei também dentro dessa empresa com contratação, com a parte de... Ah, tu fazia RH? Fazia RH também. É? O famoso faz tudo, sabe? Eu fazia um pouquinho de tudo. Multifuncional. Multifuncional. E daí, quando as coisas começaram a melhorar e eu comecei a ter uma independência já financeira, eu resolvi sair. Então, já estava super cansativa, eu tinha uma carga horária extremamente alta. E tu ficou bastante tempo, né, guria? Fiquei 12 anos. E tinha uma época que trabalhei acho que uns 4 anos, das 6 da manhã às 9 da noite. Então, a gente Nossa. tapava tudo que era buraco. Uhum. E daí, foi exaustivo pra mim. Levei uns 5 anos pra tomar coragem de sair. Tu tinha medo? Tinha medo, tinha muito medo. Porque era o único emprego que eu tinha tido, né, Dani? Que idade tu tinha, Chay? Eu comecei lá com 16. E tu saiu? Eu saí, eu tinha 22, 23. Nossa. É por aí. Por aí. Então foi. Não, um pouquinho, será que não foi um pouco eu mais? 16, 26. Eu tinha uns 27 por aí. 27, Tá. isso. Então a única coisa que eu sabia fazer. E tinha muito medo daquilo. O que eu vou fazer se isso é a única coisa que eu sei? Mas, né. E depois de um tempo, a gente acaba se sentindo segura dentro... A gente faz parte daquele ambiente, né? Aquilo era a minha vida, praticamente. Então, eu entrei lá uma adolescente quase, né? E saí uma mulher. Sim. Então, a empresa acabou se tornando minha família. Eu tinha o meu chefe como minha referência paterna. Então, a gente tinha um relacionamento muito legal. E daí, tinha aquela coisa, vou sair, vou estar sendo ingrata. Ai, sim. Também. Como se fosse uma traição, Uma assim. traição. Então, teve muito, muito percalço pra eu sair, assim. Saí. E daí, me vi meu Deus, agora o que eu vou fazer? Daí, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha certeza que estar lá eu não queria mais. Era a única coisa certa que eu tinha. Eu não quero mais estar aqui, não estou mais feliz fazendo o que eu faço. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Ó, que importante isso, porque às vezes eu percebo as mulheres dentro e quanto tempo às vezes elas ficam dentro dessa situação, né? Não gostando de estar e se mantêm lá. Tu conseguiu fazer esse movimento de talvez pensar sobre o que tu poderia fazer em relação àquilo que tu estava sentindo, né? E daí saí, e daí tive um tempo muito curioso. Eu fiquei um tempo no limbo, não sabia o que eu queria fazer. E daí bate aquele arrependimento. Será que eu devia ter saído mesmo? Ah, tu saiu sem pensar. Isso, sem pensar. Eu a única coisa que eu tinha certeza é que eu não queria mais trabalhar lá. Tá. E daí eu saí, fiquei um tempo no limbo. Fui trabalhar numa loja de ferramentas, que era um nicho totalmente diferente. Aí também não era aquilo. Daí recebi uma proposta de uma empresa que era afiliada dessa empresa que eu trabalhei por todo esse tempo. Que trabalhava com a parte de regulação de sinistro. Tu gostava de vender lá na ferramenta? Não. Não, porque eu não Bem entendia. importante. Mas eu sempre tive uma lábia muito boa. Assim, Tá. Eu sempre fui de me comunicar. E daí eu acabava fazendo amizade com os compradores e eles compravam, entendeu? Então eu era uma boa vendedora, mas pela essa questão de... Eu acho que eles compravam um pouquinho por pena. Tu nunca foi de mim. tímida, assim? Não, nunca. Tá. Aí fui trabalhar com a regulação de sinistro, que era outra parte do seguro. Então eu trabalhei com a prévia, que era a aceitação de seguro por 12 anos. E depois eu fiquei nessa parte de análise de sinistro por mais 2 anos. Tá. E daí, em paralelo a isso, eu comecei a abrir meu olhar, tá? O que eu gosto de fazer? E eu sempre fui uma amiga que adorava ajudar as amigas a se vestirem. Ah, é? Eu sempre... Quando eu era criança, eu não tinha... A mãe não tinha dinheiro pra comprar roupa nova. Então, eu lembro que eu tinha uma tia que, quando era perto de aniversário, coisa, me dava roupas novas. Que eu ia em loja, daí era Ai, que a legal. atração do ano. E, se não, era roupa que era da irmã. Enfim, eu tenho 2 irmãs mais velhas. Então, sobrava pra mim tu é a as bebê. roupas. Eu sou a bebê. E aí, tu usava as roupas que eram das tuas irmãs mais Isso. velhas. Ia de uma pra outra. Isso, a gente ia se passando. E eu, como era mais nova, ficava com as roupas. E eu gostava, e às vezes, como eu cresci mais e eu era mais ou menos do tamanho delas, eu roubava meio que as roupas novas delas pra sair. Então era legal. Elas brigavam contigo? Brigavam, mas no fundo elas deixavam. Quanto tempo de diferença vocês têm? Eu tenho bastante. Uma tenho 13 anos de diferença, a outra 18. Meu Deus! Tu é a temporona. Eu sou a temporona. Olha só. A temporona. E ainda tem mais um irmão que a gente tem 16 anos de diferença. Mas ele é mais novo. Não, ele é mais velho. Mais velho. Eu sou a bebê da Tá. casa. Então, eu acabei... Daí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a gastar em roupa.
Então eu comprava, tipo, muita roupa. Daí isso era depois, estudando a parte da psicologia da imagem, a psicologia do vestir, eu entendi que isso era uma fuga que eu tinha por não ter tido a condição de comprar quando nova. Quando era mais nova. E isso eu acabava comprando exacerbadamente quando eu era mais velha. Compensou, assim, hein? Compensei. Tipo, aquela então, falta... essa blusinha tá bom, me dá uma de cada cor. E daí ficava tudo, eu tinha muita roupa. Tu é consumista. Era. Tá. Agora eu consumo mais de uma forma bem mais consciente. Mas eu posso dizer que eu era bem inconsciente. Tá. Então eu tinha bastante roupa e as amigas, quando tinham uma balada, um casamento, alguma coisa, elas iam lá em casa, que daí eu ajudava a montar o look, eu ajudava a compor o visual, eu com acho o brinco, isso muito a bolsa. difícil. Eu acho muito difícil fazer isso. E daí uma abençoada de uma amiga, olha o que é estar alerta, né? A fala das pessoas, ela disse assim, tu nunca pensou em trabalhar com isso? Tu leva muito jeito. E eu disse, não, nunca pensei, mas vou atrás. Daí ela saiu da minha casa, eu já abri o computador e fui procurar personal stylist, consultoria de imagem. Naquela época que tu começou, eu não sei quanto tempo faz que tu já começou. Isso vai fazer 7 anos. Tá, então já tinha, porque hoje eu percebi que tá bem alta, assim, mas há Sim. 7 anos atrás já tinha bastante? Daí, olha que curioso. Eu fui procurar, tinha um curso em São Paulo, de uma escola de estilo. E daí eu comentei com uma amiga, eu disse, Jô, eu vou fazer esse curso. Olha, ela disse, mas Chay, aqui em Caxias tem uma consultora de imagem que dá aula, ela é ótima, acompanho ela. Me mandou a página da Cris Carvalho. Não conheço. A Cris Carvalho é referência, ela tá há 20 anos no mercado. Ela é uma das primeiras na área de consultoria de imagem no Brasil e na cidade. Não sabia. E ela é daqui. E daí eu fui pesquisar, a Cris estava iniciando, tipo, no mês seguinte ela já iniciava uma turma no Senac. Daí eu já me matriculei e fiz a primeira turma dela, me apaixonei pela área de consultoria. Aí fiz o avançado e já comecei a atender, porque eu nunca tive medo de já botar a mão na massa, sabe? Como é que foi esse processo de sair, fazer o curso e já ofertar? Eu não tinha muita escolha, né, Dani? Eu digo, já que eu tô pronta para isso, eu sempre trabalhei fechada e era ali a oportunidade que eu tinha de fazer alguma coisa diferente. Então era muito atendimento mix com aprendizado. E tu tinha, por exemplo, um recurso financeiro que te... Tinha, eu consegui fazer. Tu se preparou pra isso. Eu me preparei para isso. Então eu já legal. tava tranquila nesse sentido para não ficar, né, pensando muito. Então eu digo, não, eu vou. A única escolha que eu tenho a fazer isso dar certo é o investimento da minha vida que vai estar ali. E daí eu era bem maior, né? Eu tinha 35 quilos a mais, eu era plus size. E eu comecei a atender clientes que se identificavam com o meu biotipo. Isso há 7 anos atrás. Isso há 7 anos atrás. Tá. E daí eu comecei a ver que era um pouco diferente de atender uma mulher que vestia um manequim, digamos assim, regular, né? E daí eu busquei especializações. Então eu me destaquei porque eu nichei no plus size. Então eu fui fazer uma especialização com uma escola de Portugal que chama Fashion School. Especialista em plus size, então eu fiz essa especialização. E daí eu comecei a entender mais esse mundo. E paralelo a esse nicho, começou a entrar parcerias com lojas de moda plus size. E eu comecei a trabalhar muito com esse mundo plus. E daí eu comecei a me destacar, porque na área tu tem que nichar. Sim. Chá, vou te interrompendo, né? Não, fica à vontade. Esse processo, uma das coisas que eu quero entender um pouco é sobre esse teu processo de emagrecimento que eu percebi nas tuas redes sociais, que é uma coisa que tu trouxe muito à tona, tu trouxe bastante, né, essa identidade né, pro teu perfil. Mas há 7 anos atrás, tu buscou atuar nesse nicho de plus size. Essa decisão de emagrecer, como é que foi isso? Isso veio no meio da pandemia. Então foi uma virada de chave, que até então não era um problema pra mim, porque eu sempre tive uma boa autoestima.
Isso nunca foi problema? Nunca foi problema. Então, eu sabia vestir o meu corpo depois da consultoria de imagem. Então, nunca foi um problema. É legal a gente falar, Dani, voltando um pouquinho, que na época que eu trabalhava nessa empresa, eu era a rainha da legging e da blusa larga, tá? Sério? Eu juro. Eu tinha, assim, umas 12 leggings pretas, todas iguais. E a blusa solta por cima. Então, eu não tinha um autoconhecimento, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Tá, legal. De entender o meu corpo A e tal. rainha Então, da- eu me identifiquei muito com o vídeo que tu fizeste. Estou entrevistando a rainha da legging, né? Eu era a rainha da legging, Tá. preta, tá? Aham. Então, quando eu comecei a conhecer mais a consultoria, passei por um processo de consultoria comigo, né? E teve essa virada de chave de entender mais que tipo de roupa que favorecia o meu corpo, que roupa que me traria mais segurança, enfim, qual a roupa que ia fazer eu me sentir melhor e valorizar a minha silhueta. Uhum. Então, com o passar do tempo, daí, na pandemia, eu resolvi virar de chave, porque eu fui, olha, a virada de chave do emagrecimento é legal também, porque tem a ver com o vestir também. E é engraçado, Chay, desculpa te interromper, que esse processo do emagrecimento, ou melhor, ele não é de fora pra dentro, né? Não. Eu acompanho, né, várias mulheres e isso interfere muito na autoestima profissional delas. Porque por muito tempo, eu te falo porque quando eu era criança, eu fui obesa quando eu era criança. E eu sofria bullying na escola. Então, quando a gente é criança, e isso é importante pra quem tá ouvindo, a gente desenvolve a nossa autoestima baseado naquilo que os outros nos taxam. Então, uma das coisas que eu sempre falo, que a autoestima, ela é ensinada. A gente aprende o que a gente deve saber sobre a gente mesma, através do olhar do outro. Né? Tem um livro muito legal, que é o Quinto Compromisso, que ele fala muito sobre isso. Que tu acaba desenvolvendo a tua autopercepção através, principalmente, do teu pai e da tua mãe. Então, quando a gente é criança, claro, a gente tá falando do corpo aqui, mas tem N situações. Às vezes tu vai mal na escola, te taxam de burro, e isso interfere na tua autoestima hoje, por exemplo. Então, por muito tempo, eu acabei achando que o processo de emagrecimento no meu também, ele foi muito de dentro pra fora. Tá, ok, eu não vou lutar mais contra o meu corpo, eu preciso aceitar pra, de fato, eu dar pra ele aquilo que, de fato, importa, né? Porque que eu sempre falo, assim, nas sessões que eu acompanho. Se tu não gosta do teu corpo, tu não vai cuidar dele. E aí, tu não vai cuidar o que tu coloca pra dentro. Ah, ok, eu tô com vontade de comer batata frita. Tá, mas batata frita não é a melhor opção nesse momento. Não tô dizendo que não pode comer batata frita. Óbvio que pode. Mas quando tu gosta do teu corpo, quando tu ama aquilo que tu tem, tu cuida. Exato. Né? Então, esse processo que eu fiz... E não foi... tem processos que eu acompanho no consultório de 5 anos. De pessoas assim... Cara, virei minha chave agora. E 5 anos em terapia, assim, né? Falando sobre isso. Ah, escuta isso, lê isso, parará. Só que quando a gente vai pra academia ou quando a gente restringe a nossa alimentação, a gente busca esse resultado muito rápido. Então, se a gente não tem esse resultado rápido, a gente para nesse processo. Então, por que eu falo que é de dentro pra fora? Porque tu não tem que buscar o resultado. Tu tem que buscar gostar daquilo que tu tá fazendo porque tu gosta daquilo que tu tem. E quando a gente tá gorda, a gente não gosta daquilo que a gente tem. Na verdade, a gente foi ensinada que aquilo não é certo. Né? Que aquilo tá errado. E na época que... Eu não sei que idade tu tem. Eu tenho 37. Tá, então a gente tá parecida. Na minha época, cara, Britney Spears e Christina Aguilera, nossa, era a modelo, né? E eu lembro também... As Vitórias... As modelos. Tinha uma banda... Ai, agora eu não vou me lembrar. Banda de música? De Spice mulheres. Girls? Spice Girls, isso. Tá. E não só elas eu me lembro muito da Britney Spears e da Christina Aguilera, que eram as minhas, né, favoritas, assim. E que, cara, os clipes dela eram, tipo assim, ó, de tanquinho de fora, dançando. Eu disse, gente, eu só quero ser igual a Britney Spears, sabe? Tipo assim. Eu acho que eu tinha 14 anos, eu já tinha a altura da Britney Spears, entendeu? E eu lembro também que tinha a revista da Capricho, não sei se tu vai lembrar. Lembro. E eu postei esses dias eu postei, que era da Fernanda Souza.
E da Priscila Fantin. Fantin, da Malhação. Isso. E elas postaram. E tinha, tipo assim, né? Enfim, a matéria dizia assim: como ter o corpo fora dos padrões. Cara, ela era mais magra que eu, entendeu? E ela tinha o corpo fora do. O que sobrava pra mim? Então, isso foi muito martelado. E a minha irmã mais velha, ela era mais magra. Então, eu era uma mulher, eu era uma criança grande, alta. E eu lembro que eu comecei a engordar, aqui já tô falando da minha história, né? Quando a minha irmã mais nova nasceu. Então, eu comecei a ficar ansiosa, comecei a comer, né? Então, na época, o meu engordar, ele tinha nome e sobrenome, Rafaela Grolli. E eu comecei... E aí, em vez da minha mãe entender... Porque a minha mãe não tinha também naquela época, né? Em vez da minha mãe entender, tipo... Não, olha só, a Dani tá ansiosa. Vamos levar numa psicóloga. Não, vamos levar numa nutricionista. A partir daí, começou a se restringir. E a restrição virou compulsão. Cara, minha mãe, ela trancava... tipo assim... Pra mim, até hoje, fazer aniversário é maravilhoso pra mim. Porque era o único momento da minha vida, quando eu era criança, que eu poderia comer doce sem ninguém me encher o saco, cara. Sabe? Então, eu podia comer doce sem meu pai e minha mãe dizer assim... Tu vai engordar, tu tá gorda, tu não sei o quê. E aí, então, eu começava a comer escondido, né? Uhum. E a minha mãe tinha um freezer azul que ela trancava pra guardar os docinhos que sobravam do meu aniversário, guria. Olha a lembrança. Nossa, eu digo, sou psicóloga porque eu fui retalhada por causa do meu corpo desde os 6 anos de idade. Claro que depois, na adolescência, piora, né? Uhum. Então, eu comecei... Nossa, eu fazia a dieta do frango da batata doce. Fazia a dieta da... Sei lá... Eu nunca fiz essas dietas low carb, eu fazia, da sopa. Isso aqui não adiantava, né? Restrição, hoje a gente sabe que restrição gera compulsão, né? Mas enfim. Eu vi uma frase essa semana que diz que a forma como você come para emagrecer é a mesma que você come para manter-se magra o resto da vida. Sabe? Então, é o entender o momento de comer. Mas a gente precisa de um tempo pra virar sabe, Chay, sabe o que eu percebia também? Uma das coisas assim que eu comecei a maturar e que saco, porque eu não tinha essa cognição e a maturidade que eu tenho hoje pra me olhar com 8, 9 anos, 10 anos. Claro, hoje eu tenho 33 e eu olho pra trás e eu consigo olhar pra aquela criança que ela não teve aquilo que ela precisava. Uhum. Mas hoje eu entendo também que... claro, meu pai e minha mãe me deram tudo que eles podiam ter dado. Mas isso me constituiu muito enquanto pessoa. E hoje eu entendo, assim, que na verdade... eu não tenho como eu ser diferente. Eu sou alta, eu sou grande. E assim, só nascendo de novo, entendeu? Eu tenho quadril largo, Então, às vezes, meu pai queria dizer... Não, tu tem que emagrecer, tu tem que ser que nem, né? E a comparação, né? Ai, olha as tuas amigas, elas estão magras. E a gente faz isso até hoje, Nossa, né? Guria. Nossa. Né? Então, eu tinha um ambiente na minha escola, na 4ª série. Foi a primeira vez que eu sofri bullying. Me chamavam de Free Willy, cara. Eu nunca contei isso. Revelações. Me chamavam de Free Willy. Na Corsã, olha que horror. Me lembra, nós estávamos fazendo uma visita na Corsã e me chamavam de Free Willy. Daí eu pensei, será que eu posso? Será que eles deixam eles. Porque eu fiquei pensando, eu disse, tá, ok. E aquilo estava me fazendo sofrer. Será que eu falo quando eu chego em casa? Não, se eu chegar e falar isso em casa, meu pai vai me xingar. Então, eu nunca falei nada pra ninguém, assim, tipo... Desde a minha... Nunca, porque isso pra mim seria uma humilhação levar pros meus pais que eu estava sendo humilhada na escola, sabe? Então, com o tempo, eu entendi, tá, ok. Isso que eu tenho, meu corpo, ele é sagrado. Eu enxergo muito o meu corpo. O dia que eu tiver um filho, meu Deus, o meu corpo, ele vai gerar uma vida. Então, olha o que eu estou fazendo com o meu corpo. Parece bobo, mas é muito importante no processo, né? E a gente demora pra virar essa chave, pra amadurecer. Muito. E eu tinha um corpo ok, sempre tive uma genética, né? Mas quando eu casei, que vem aquilo, a mesma coisa da roupa, eu fiz com a comida.
Então, que eu casei, eu tinha minha independência financeira, daí eu podia comer o que eu queria, quando queria, porque em casa era tudo muito mais apertado. Então, a gente, lanche, pizza, tudo que foi podado, que a gente não tinha. Sim. Entendi. Aí O que tu fez. Entendi. O que tu fez com a comida foi o que tu fez com a roupa. Eu fiz com a roupa. Tu compensou. Quando tu era Compensei. criança, tu não podia comprar o que tu quisesse. Mas olha que engraçado. Eu fiz também isso. Mas eu fiz não porque meu pai e minha mãe não tinham recurso financeiro, porque eles não me deixavam. Então, por exemplo, eu ia na casa das minhas colegas, elas comiam bolacha recheada, comiam, sei lá, chocolate. Não, lá em casa minha mãe não comprava nada, guria, refrigerante. Cara, a comida é paladar de criança. Sim. Sabe? E até hoje, gosto de comer, adoro negrinho. Eu gosto muito de traquinas. Ai, e é isso. E daí chegou a pandemia e teve um dia que eu fui colocar uma roupa e eu fui amarrar um coturno. Eu tava sentada num puff e eu fui amarrar um coturno. Isso na pandemia? Na pandemia. E quando eu voltei, eu tava assim, esbaforida. Eu acho que eu ouvi tu contando. Tu contou isso nos stories algum dia, alguma vez? Eu acho que sim. Sim, eu acho que tu contou. Daí, Dani, eu disse, gente, não é normal. Olha só. Não tá legal. Eu não gostei de me sentir assim. Entendi. E nunca. E o fato de tu ser assim, de tu estar assim, ninguém nunca falou nada, assim. Não. E até porque eu trabalhava com o plus size. Então, entendi. sabe? Tinha uma. Entendi. Digamos assim, uma licença poética. Moralmente, Isso. não tem como eu ser magra se eu quiser trabalhar com plus size. Exato. Tanto que quando eu resolvi, daí eu me senti muito mal nesse dia. Daí comecei a abrir meu olhar pra isso. Daí comecei a ver que a minha disposição tava impactada. Tu não fazia atividade física naquela época? Eu sempre fiz atividade física, mas do meu jeitinho. Um dia em casa, no outro também, daí eu vou. Isso. Tá. Então, então já que eu malhei hoje, eu posso comer o que eu quiser. Então era bem sim. isso, sabe? Mas eu sempre fui ativa fisicamente. Mas daí eu comecei a notar que não tava legal. Aí eu fui buscar uma ajuda. Daí eu disse, comer, a gente sabe o que a gente tem que comer. Exato. Né? Todo mundo sabe o que engorda e o que. Eu vou procurar um médico que talvez, eu tenha, sei lá, uma tireoide, alguma coisa. Daí eu fui buscar um endócrino. Tá. Daí foi ali que foi minha virada de chave, que ele me virou do avesso, fazendo todos os exames possíveis. Daí eu descobri que o hormônio chamado leptina que a gente tem, que é o hormônio da saciedade, o meu, quase não existia. Então eu nunca estava saciada. Era fisiológico. Era fisiológico também. Tu tá brincando. E daí eu comecei a abrir o olho pra isso. E em paralelo a isso veio muita culpa. Como que se eu trabalho com plus size eu vou emagrecer? Aí eu vou perder meus clientes? A minha imagem de ser a consultora de imagem… Foi momentânea. Plus size, que trabalha com plus size. E a minha credibilidade. Preciso ficar gorda. Pro meu trabalho. Terapia. Louco. Aí fui… Impactou no teu trabalho? Emagrecer? Não. Hoje eu te digo que me abriu mais portas ainda. Tá. Mas, claro, novas oportunidades, né? Porque a cliente que me buscava por eu ser plus size e se identificar comigo, talvez não tenha mais essa identificação, eu estando, 30 quilos mais magra. Mas eu tive que trabalhar muito isso em terapia para entender que eu podia, entendeu? Emagrecer, que era uma coisa pra mim que eu queria. Então, olha como a gente às vezes deixa, E outra, tu poderia deixar de ser plus size, mas tu poderia também buscar um outro público maior, não sei. E é interessante que eu emagreci, mas o meu conhecimento, ele só fortalece, a gente não perde o conhecimento quando a gente perde gordura. Ele não vai junto. Então eu tive que entender isso, a terapeuta que teve que me dizer. Porque a gente tem uma noção diferente. Porque parece que tu tá traindo os teus valores. Exato. E olha como a nossa imagem fala. Então eu precisava daquela imagem… Pra ter uma credibilidade de talvez eu ser boa no que eu faço. Exato. Só que eu sou boa no que eu faço, eu entendo o público, eu entendo o corpo da mesma maneira, independente de quanto eu pesar. Sim. Muito. Só que isso foi muito… Sim, foi um processo, Foi um processo pra eu entender
E me permitir emagrecer e daí fazer todas as etapas. E Chay, hoje quem te busca mais são mulheres, óbvio. Mulheres. E toda mulher que aparece pra tratar da imagem está passando por alguma mudança. Por exemplo? Ou relacionamento, ou carreira, ou muitas que ganharam filho e estão voltando pro mercado de trabalho. Então, a gente, toda essa mudança de vida, ela não vem à toa. Simplesmente, quero mudar. E geralmente, Chay, tu percebe que tá bastante… Se a gente fosse elencar uma porcentagem, quantas estão associadas à profissão? Por exemplo… A mudança está associada a essa profissão, ou porque está sendo promovida, ou porque quer trocar de emprego, ou porque está voltando pro trabalho. Eu acho que 90%, Dani. 90%. Bastante. Bastante. Porque o trabalho é uma fatia muito grande da nossa vida, né? Então, sempre tem. É engraçado que eu atendo uma que foi promovida, daí depois a gestora dela vem porque viu a diferença. Então, é muito legal acompanhar esses processos dentro da própria organização. Uma vê a outra, o que tu fez? Eu fiz isso. Ou a chefe fez a consultoria, notou a diferença, contou pra funcionária. A funcionária teve vontade e foi lá passar pelo processo, sabe? Porque a vestimenta, quando eu falo sobre o processo… Por que eu te pergunto isso, né? Porque quando a mulher vai fazer… Quando eu treino ela para ela ser promovida, ela precisa se posicionar mais. Ela precisa defender as ideias dela. Ela precisa ir pedir um aumento. Ela precisa pedir um cargo. E não dá para fazer isso de cara lavada, né? Não dá pra fazer isso sem ter uma apresentação pessoal. E o que eu falo sempre nos vídeos, isso não é uma opinião, isso é científico, né? Mas a cultura… Sim, isso existe um processo de evolução. Acho que a gente tá evoluindo. Até saiu uma reportagem na semana passada que a Gol liberou agora tênis para as aeromoças, né? E calças também. Então, está existindo um processo de poder fazer com que a moda mude, né? Fazer com que outros tipos de peças sejam também entendidas ou interpretadas como… Eu acredito que adaptadas na realidade de cada um. Beleza. Por exemplo… Nós somos seres visuais. Então, a todo momento, a nossa imagem impacta. E a nossa imagem não impacta somente aos outros. A nossa imagem impacta a nós mesmas em frente ao espelho. Então, eu atendo mulheres que têm a autoestima tão baixa que não se olham no espelho. Sim, verdade. Também já atendi. E isso acaba impactando em como ela vai pedir um aumento se ela não consegue se olhar. Ela nem como pede, que ela vai se Guria? valorizar se ela não consegue nem se enxergar. Exato. Então, a última coisa que ela faz, esquece. Coisa. Isso aí. Então, ela vai se condicionar a viver da mesma maneira, do mesmo jeitinho, no mesmo mundinho e… Talvez algum dia ela veja que isso é importante. Então, isso faz parte da constituição do autoconhecimento. Eu sempre falo que o autoconhecimento, ele é o ponto de partida para te chegar a algum lugar. Se tu deseja ir para Santa Catarina, tu sabe da onde tu tá saindo, quanto de gasolina tu tem que colocar, quantos quilômetros tu vai fazer. Autoconhecimento é ponto de partida, né? Então, tu precisa… Pra tudo. Tu precisa saber… E eu acho tão clichê isso, porque eu falo demais, sabe, sobre isso. Mas é óbvio pra ti. Eu martelo bastante nisso. Porque acaba… O óbvio, ele precisa ser falado, né? Então, o autoconhecimento, ele é ponto de partida para… defender as suas ideias. Ou, enfim, para crescer na carreira independente. Para crescer, independente de que lado ela quiser ir. Se ela quer empreender, se ela quer uma promoção. E… Se vestir, pra mim, é autoconhecimento. Porque tu leva… A cor, pra mim, é muito personalidade, sabe? Claro, agora tu tá com uma cor neutra, né? Mas tu vê uma pessoa tímida, ela não vai usar um pink choque, sabe? Pra sair na rua. Isso é impossível. Por quê? Porque ela não quer ser vista, porque ela é introvertida. Então fala muito… Por que eu vou chamar atenção, Exato! Né? E é exatamente isso que tu fala. O autoconhecimento, ele é a base pra tudo. Então, quando a gente entende que quando eu me visto de qualquer jeito, o meu dia vai ser de qualquer jeito, a gente começa a pensar que quando eu me arrumo pra viver o meu dia, ele pode ser diferente. E a roupa, ela tem esse potencial, Dani, comprovado cientificamente, de ajudar nas nossas ações.
Então, os elementos visuais do nosso vestir, eles têm essa propriedade de ditar como a gente vai se portar. Não te comporta diferente quando tu tá, vamos botar de saia lápis e salto alto, do que quando tá de tênis e Absurdamente. abrigo. Exato. A tua postura é diferente. E não tô falando só em carreira, eu tô falando no andar. No andar. Bota um salto e uma saia dentro de casa, caminha, bota um abrigo e um tênis. Tu vai caminhar diferente. Então, a roupa, ela tem esse poder em ajudar as nossas ações, a nossa postura. E é o que a gente comunica. A nossa imagem é 80% da nossa comunicação. Então, quem eu sou fala antes de eu abrir a boca. Então, quando tu diz, o cabelo oleoso, que parece óbvio, a legging, o desleixo, a gente tá comunicando. Obrigada, Deus! Alguém falando sobre isso. E não é julgamento, não, né, Dani? Longe de ser julgamento. Cada pessoa vive um momento. E outra, né, Chay? As pessoas comentaram, mas eu tenho ovário policístico. Eu tenho... Cara, vamos lá. Eu não estou falando de uma pessoa em específico. Cada pessoa tem a sua realidade, a sua história. Exato. Tanto que tu falou ali sobre a infância. E a forma com que a gente traz a nossa autoestima é de acordo, que a gente constrói na infância. E a forma, Dani, como a gente trabalha a nossa imagem, como a gente se veste, como a gente cuida da gente, também vem da infância. Por quê, Chay? Eu tenho uma especialização também em psicologia do vestir e psicologia da autoimagem. Que legal, fala mais. Que eu entendi, Dani, trabalhando daí com o plus size, que é um público mais carente de produto, mais carente de atenção, mais carente de auto-olhar. Eu senti a necessidade de buscar essas especializações, porque eu trato... o meu viés de trabalho hoje na imagem é de dentro pra fora. Ótimo. Eu digo que tu colocar uma roupa numa pessoa e deixar ela bonita é a coisa mais fácil que tem. Pega qualquer pessoa, a gente vai ali, veste ela, ok. Barbada. Mas quando essa pessoa se veste de si, que ela tá com uma roupa, que ela tá segura, que ela tá confortável, que ela tá representada, é muito mais fácil de ela segurar isso e se comunicar e trabalhar e viver o dia dela. E não é do dia pra noite, né? É profundo isso, né? É uma construção. É uma construção. Eu jamais vou ser aquela consultora que vão me contratar pra dizer, vem aqui em casa, faz os looks pra eu usar na semana. Porque cada dia a gente tá com um humor diferente. É o meu olhar. Então, eu crio na minha cliente uma independência, mas eu mostro pra ela o quão é importante ela pensar no estilo pessoal, ela pensar no corpo dela, ela olhar para o corpo dela, entender que peça que vai favorecer, ela entender as cores que vão favorecer ela num dia que ela tá mais triste, num dia que ela quer passar determinada mensagem. Então, é um viés muito de dentro para fora, o meu trabalho. E é mais difícil. Muito mais. Mas é muito mais... Sólido. Hoje eu tava falando com uma empresa, entrou em contato comigo para fazer o processo de desenvolvimento de alguns gestores. E quando a gente faz a mudança de comportamento, eu posso lá... Tu quer que eu vá lá e faça uma palestra? Eu faço. Não vai resolver nada. Por quê? Porque quando a pessoa não entende o que ela tá fazendo, o porquê ela está fazendo, ela não vai mudar. Mas vai demorar, 3 meses. Sim, vai demorar 3 meses. Tu quer que esse resultado perdure, seja sólido, que ela mude o comportamento dela em relação ao que ela vai fazer no futuro? Ou tu quer que ela mude por um mês e... Ou por uma... Exato. Quando o cliente me... tu quer te destacar numa reunião? Numa entrevista, ou tu quer ser assim daqui pra cima? Exato. É aquele negócio como é que é o milagre da manhã dos 20... Esquece isso, sabe? O negócio não é tão simples. Ou, às vezes eu vejo o coach, né? O coach, não, faz isso todo dia, faz isso todo dia. Cara, vamos lá. Por que é que tu está indo para a academia às 5 horas da manhã? Tem que ter um porquê, cara. É a motivação, o motivo para te... agir de alguma maneira. Exato, claro, eu sei que tem que ter disciplina, eu sei que tem que ter tudo isso. Mas só disciplina não sustenta, sabe? E se tu não entender o porquê que eu vou abdicar de 20 minutos da minha manhã... Exato. Pra me arrumar? Mas é tão mais fácil eu acordar 5 minutos, botar a primeira roupa aqui na frente e foi? Isso aí.
Tu sabe, Chay, que quando eu fiz a minha formação em coaching, eu não me maquiava todos os dias. Até eu fazer a formação em coaching. E aí, quando eu fiz a formação, na época, o coaching ele não era tão vulgarizado que nem ele era agora. Mas eu fiz porque, enfim, né? Pra mim, ia agregar as ferramentas. Mas eu disse assim, não, a partir de hoje eu vou me maquiar todos os dias. Não sei por quê, mas eu vou. E aí, depois daquele dia, claro, às vezes, hoje de manhã eu ia ter hoje, hoje não vou mais me maquiar de manhã até meio-dia, mas de tarde eu vou, né? Mas assim, às vezes eu me dou esses. E final de semana não me permitir. Isso. E final de semana eu evito me maquiar, sabe? Porque eu gosto de ficar. E outra, Dani, o que é a maquiagem pra ti? De que forma tu vê? De que forma quem tá ouvindo? Cada uma tem uma percepção diferente. Pode ter uma que tá pensando que o se maquiar é se produzir, colocar cílios, nananã. E a outra é fazer o skincare e tá com a minha pele saudável e bonita. Isso, exato. Então é entender, voltamos ao autoconhecimento. Isso aí. O que pra mim é legal? O que vai funcionar pra mim? E o que vai funcionar pra mim, o que pra mim é legal e outra. Como eu gostaria, o que eu desejo impactar. Mas eu quero usar só protetor solar. Ok, você vai impactar isso. Tá em paz com isso? Ok, tá tudo bem. Agora tu sabe que se tu tiver de cara lavada, trabalhando todos os dias, talvez não vai ficar legal. Isso é uma opinião, tá? Então, e quem falou anteriormente, existem estudos, 80%, né, da nossa apresentação é comunicação, maquiagem faz parte disso. A nossa imagem é o todo, porque Isso geralmente aí. a gente fala, consultora de imagem. Tá, mas por que tu tá falando do meu cabelo, da minha maquiagem? Não, é tudo. A nossa imagem. A cor do cabelo. É o que a pessoa vê. Isso aí. Então, todos os elementos visuais do nosso vestir trazem uma comunicação. E o que tu acha hoje eu ia dizer da legging, mas vamos lá. Vamos Tênis de academia. Vamos falar da legging. Tá, vamos lá. Vamos falar sério agora. O que tu acha da legging? Então, pra mim, é que tudo depende da composição, né? Tu fala legging, eu tenho o composê. Então, não, a legging de academia. Como eu era a rainha da legging, hoje eu só uso legging pra ir pra academia. Eu tenho pavor, assim. Eu tô falando de mim agora, mas assim, Dani, vamos pensar na comunicação de novo. Uma legging preta e uma calça reta de alfaiataria preta. Qual comunica mais credibilidade? Nossa. Tu quer comunicar mais credibilidade? É eu entender o que eu quero comunicar. Se eu trabalho numa academia, a legging é minha roupa de trabalho. Certo? Foi os comentários. Tá aí, eu trabalho numa academia, eu visto o quê? Né? Não vou te indicar botar uma saia lápis e um salto alto. Tudo bom? Então, é a gente entender essa individualidade e parar de mimizar tudo que é falado. Sim. Né? E lembrando, né, Chay, a legging que eu falo é a de academia. Existem peças que são legging. Uma legging de cirrê com uma bota. Vamos imaginar aqui, ó. Uma legging de cirrê com uma bota, um casacão por. Cara, ela faz parte daquela composição visual. Ok. Top. Isso aí. Certo. Mas, vamos imaginar, a Chay de 2006. A legging de academia, o tênis de academia, a camiseta. Blusa super tapando tudo, super grande. Eu já era grande, me deixava maior. Eu trabalhava num cubículo de 2 metros quadrados, só eu e eu ali. E eu vivia a minha vida por 12 anos desse jeito. Então, eu precisei entender algumas coisas, fazer algumas mudanças para ter a imagem, a credibilidade e o posicionamento que eu tenho hoje. E falando de mim, né? Mas isso acontece muito, porque eu quero trazer muletas, desculpas do porquê eu não mudo. Então, mas é porque fulana não tem a correria da minha vida, porque ciclana não tem isso, porque eu não tenho tempo de me arrumar, porque... Então, a gente fica arrumando muletas e desculpas para não agir, talvez, da forma como que a gente poderia. É porque é confortável, né? É no momento a que maldita zona de conforto. E aí, tu fala assim... mas é muito caro. Cara, não. Tem muita calça legging que é o mesmo valor que uma calça jeans. Jeans. Tu faz qualquer coisa com jeans, sabe? Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu vejo muito em empresas assim, que eu tenho vontade de morrer, que é o cropped. E inclusive a gente vê isso na mídia, né? Eu tenho observado muito na mídia
irrealidades que a gente vê. Vamos botar novela. Tá. A bonequinha chegando no escritório de cropped, de saltão, a calça lá embaixo. Cara, isso não é uma realidade do nosso dia a dia. A gente sabe que não. Isso aparece em novela? Isso aparece em novela. Vou te mandar. Tá. E comecem a observar isso. Então, que mensagem tá passando? Cara, é novela. Uhum. Nem que tu tenha o corpo mais bem, sei lá, bem mais bonito, sei lá. É fazer a leitura do que aquela peça passa, né, Exato, Dani? independente do corpo, de quantos quilos, quanta altura tu tem, blá, 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 Exato. né? Tu sabe que eu sou muito de quebrar regras. Eu adoro sair de caixas. Então, eu vejo na internet muito se falando para ser mais elegante, para passar... para... Mas nem todas as pessoas querem ser mais elegantes, nem todas as pessoas querem. Então a gente tem que ter. O que serve pra mim? Eu estou incomodada com o meu cargo, eu gostaria de estar numa posição maior na minha empresa. Cara, já se veste pra isso, já se prepara pra isso. Eu não preciso esperar o cargo chegar. Muito bem, obrigada. Isso aí. Eu vou me vestir para quem eu quero ser. E Dani, voltando, não estamos falando de grife, peças caras, investimento longe disso. Mas é que a gente tem que... O óbvio precisa ser dito, né? Sim! Então, não é porque... eu tenho que estar com salto 15 e uma saia lápis o tempo todo. Não! Eu gosto de parafraseando uma colega consultora, que ela diz que não é sobre estar produzida, é sobre estar pronta para as situações. Por exemplo, não é sobre eu estar montada daquilo que eu não sou, mas que a minha imagem esteja coerente de acordo com a minha rotina. Exemplo, um salto 15, uma saia lápis o que atrapalha a minha mobilidade, não vai ser legal pra minha rotina, que eu deixo o filho na escola, eu volto, eu trabalho, eu subo escada, não eu é desço funcional. Escada. Não é funcional. Então, eu não preciso... Dani, quando eu me mascaro de alguma coisa que eu não sou, eu não sustento. Ótimo. Então, eu tenho que entender o que funciona pra mim dentro daquilo que eu quero ser. Entende? Então, daqui a pouco... pra mim é muito inviável não trabalhar de tênis. Eu preciso estar de tênis, eu preciso, né? Mas, tem tanto look legal de tênis. Eu tenho o Pinterest, que é um aplicativo maravilhoso. Então, busca lá look com tênis, que tu não precisa estar com look de academia pra estar com um lookzinho com tênis confortável. Inclusive, dentro. tênis que são mais baratos que tênis de academia. Exatamente. Então, talvez uma calça reta preta no lugar da legging e um tênisinho vá suprir a tua necessidade de passar uma mensagem diferente, uma imagem diferente. Só que, Dani, eu noto muito isso no meu atendimento, que as mulheres, eu acho que tu deve perceber isso também nas tuas mentorias, têm medo de estar diferente. Com certeza, medo de chamar Mas as pessoas vão falar. Isso aí. Então, por que eu vou tirar minha legging, que eu vou chamar atenção e as pessoas vão falar? Então, fica na mesma. Mas tu sabe o quê? E aí entra numa questão bem importante, assim, da síndrome da impostora, né? Vai um pouco mais longe, assim. A mulher, quando ela ocupa esse espaço de chamar atenção... Primeiro que a mulher, antes de eu explicar, a necessidade de aceitação dela, ela é muito maior. A mulher, ela não... Já falei isso nos outros podcasts, mas ela não está preparada para esse lugar de agressividade. E quando eu falo agressividade, porque eu postei no TikTok, a pessoa disse assim, me explica o que é ser agressiva. Ser agressiva é se posicionar, é defender as suas ideias. E a mulher, ela não tem esse espaço em lugar nenhum na sociedade, culturalmente falando. Então, quando ela começa a se vestir diferente, ela tá começando a expor a personalidade dela, que é uma maneira de se posicionar. Então, ela acaba gerando uma confusão nela, porque ela não tem... que ela não está preparada emocionalmente para lidar com aquelas retaliações. Ela não aprendeu a ser assim. Exato. Ela tem muito medo de não ser aprovada. Então, mais do que o homem, a mulher... Porque o homem, ele... quando tu vai falar mal... O homem não liga.
se tu falou que ele tá com o calcanhar pra fora, ou se ele tá com calça jeans. Ele não liga porque ele é seguro, porque ele é autoconfiante. A mulher, como ela não... a autoestima dela é mais balizada, né? Ela é mais volátil, digamos assim, mais instável por conta de quê? De que ela está ocupando um espaço novo que não era dela. E então, ela acaba ficando muito à mercê do que o outro pensa a respeito dela. Quando ela entende que não tem nada do outro, que é dela, né? Que ela começa a ter... No momento que ela coloca o salto... E quando eu falo sobre isso, quando a gente chamou ali, te chamei para conversar sobre a mentoria, as 6 mulheres que eu estava atendendo, as 6 tinham esse receio de... Uma não tinha porque ela trabalhava em comércio, tá? Mas as que trabalhavam no corporativo, porque o corporativo ele é uma empresa, né? Uma indústria, enfim, uma empresa. E as pessoas começam a se acomodar. A gente é colega, daí um dia a gente vende tênis, tu já sabe exatamente o que esperar daquela pessoa. Então, no momento que... tu começa a chamar atenção de maneiras diferentes, provavelmente tu vai chamar atenção. Quando tu vai mudar, tu vai chamar atenção de maneira positiva, tu começa a ser uma ameaça, tu começa a ser metida, tu começa a ser arrogante. Porque quando a gente busca algo, um cargo de gestão, a gente acaba discriminando isso. A mulher faz isso com a outra mulher. Tu entende? Com si própria, não, que está com as outras. Exato. Então, assim, não é o homem que vai falar que tu tá usando salto. Vai ser a tua colega que vai falar isso. Então, a gente... E onde é que muda isso? Na gente, né? Tu começar a parar de verbalizar sobre a outra colega. Eu lembro uma vez que eu fui pra praia e uma amiga minha, há muitos anos atrás, fazia muito tempo que a gente não via uma amiga nossa, e ela tinha voltado, ela tava recém saída da adolescência, e ela tava cheia de estrias, porque ela, né, tava no processo de mudança do corpo dela. Ela tava alta, ela tava bonita, ela tinha dado uma engordada, ela era tão magrinha antes. Mas a primeira coisa que essa minha amiga viu nessa minha terceira amiga foi o quê? Foi as estrias. Poxa, né? Mas, Dani, se a gente na frente do espelho, quando a gente se olha, a primeira coisa que a gente vê é os nossos defeitos. Exato. Então, a gente tá condicionada a isso, né? Isso. E eu acho legal, Dani, a gente trazer aqui nessa forma de acolhimento umas com as outras, que não é só mudar, né, Dani? Ai, tá. Então agora eu decidi que eu vou me vestir melhor, plim. A partir de amanhã eu vou numa loja. Não sustenta. Não é assim. Porque todas nós temos uma construção. Então, voltando lá pra nossa infância, como eu aprendi a me cuidar é como as pessoas que estavam ao meu redor se cuidavam. Então, se a tua mãe era mais vaidosa, se as tuas irmãs mais vaidosas, tu aprendeu isso, tu vai trazendo essa importância. Mas muitas de nós não teve essa referência quando pequena. Então, era se vestindo do jeito que dava. Com roupa, às vezes com roupa de guri, sabe? Exato. Aí só tinha o irmão e daí sobrava. Daí exato. A irmã tem essa coisa mais masculina, essa traço. Exato. Então é importante que aqui nós não estamos julgando, é uma forma de acolhimento. E voltamos ao quê? Ao autoconhecimento, que é a chave. Então eu entender o porquê que eu tenho essa atitude para comigo hoje. Entender como que foi. Eu falo muito em construção de imagem. Então tudo que eu construo na minha imagem hoje diz respeito a como eu aprendi a ser, a me portar, a me vestir. Mas entender que eu posso fazer diferente se eu quiser. Que é a tua escolha. Que é a minha escolha. Um exemplo que eu trago, eu tinha uma cliente que ela tinha uma imagem muito diferente do corpo dela. Ela vestia tudo muito grande dela. Dizia, eu não sou feminina. Eu uso roupas grandes, enfim, eu sou desajeitada, não consigo. E daí a gente usa algumas técnicas, né, para entender a construção de imagem. E ela me contou que quando ela estava entrando na adolescência, ela e a mãe dela tinham o corpo mais ou menos parecido, a mãe dela era um pouquinho maior. E eram só as duas, a mãe dela não tinha condições de comprar 2 jaquetas. Então, a mãe dela comprava a jaqueta que servia na mãe, que era um pouquinho maior. Querida! E elas usavam. Então, a vida inteira ela usou roupas de um tamanho maior. Que ela aprendeu com 15 anos. Que ela aprendeu com a mãe dela, que era a única solução que tinha. Uhum. Então, pra gente entender... Não, vamos tentar
Ô, Chay. o tamanho certo. Então, são detalhes, Dani. E Chay, tu me lembrou de uma história agora que eu vou te dizer assim, o meu pai, ele foi muito… Meu pai já é falecido, né? Mas ele foi muito importante no nosso desenvolvimento. Ele incentivava muito a gente ir pra carreira corporativa, né? Crescer, se desenvolver. Só que ele tinha… Ele fez… Não fez, né? Mas, de alguma maneira, a gente se criou… sempre buscando a necessidade de aprovação dele. Então, toda vez que a gente ia sair para jantar ou para ir para uma festa, a gente sempre mostrava. Pai, tá bom? E meu pai, geralmente era meu pai. Minha mãe não muito, assim. Pai, tá bom? Pai, tá bom? A minha irmã mais velha, ela teve… eu consegui me desprender disso porque eu fui pra psicologia. Mas a minha irmã mais velha, guria, ela sempre… Quando meu pai faleceu, ela disse assim, e agora? E agora? Ela não sabe. Agora ela tá aprendendo a ter autonomia, muito. Porque às vezes transfere pro marido, claro, transfere pra aprovação de outras pessoas. E é engraçado, assim, porque esses dias ela botou um vestido e eu disse assim, nossa! Só que, tipo, Só que esse nossa, às vezes acabou, a gente é muito né? desnecessário, né? Acabou. Só que foi tão, assim, inusitado que ela botou daí ela deu uma patada de volta, assim. Daí eu disse, tá, mas… E ela disse, não, é que toda vez que eu começo a tentar me vestir diferente, vocês já falam alguma coisa, sabe? Mas o que eu quero dizer com isso? Ela entrou numa crise de identidade, ela não sabia o que ela gostava. Porque não tinha ele lá pra provar. Exato. E ele não fazia isso só em casa. Ele ia escolher roupa com nós nas lojas. Então, ele dizia o que a gente podia e o que a gente não podia vestir, sabe? Era muito louco. E olha, e isso gera uma dependência. Então, tudo que nós somos hoje tem pitadinha lá de quando… Eu falo que a gente é uma caixinha. E a gente vai jogar… Muita gente joga coisa dentro da caixa. Se tu não pega e olha dentro da caixa, tá lá. Ai, mas uma hora vai… Não, e aí tem uma tia minha que fala, né? Ai, mas se aconteceu na infância, deixa lá que não tem mais o que… Nega… Tá lá, entendeu? Então, tu não precisa mexer. Tá, ok, olha pra isso, revive isso. Você ressignifica com a maturidade que tu tem hoje, né? E, Chay, assim, pra concluir, né? O que tu falaria, assim, para mulheres que desejam, de alguma maneira, crescer na profissão delas? O que tu falaria a nível de apresentação, pessoal? De apresentação, é aquele óbvio que precisa ser dito, né, Dani? Olhe para a sua imagem como está hoje. Então, se olha no espelho, vê o que tu poderia melhorar. O que isso pode trazer. O que tu pode usar as roupas para te trazer um potencial. Então, o que tu pode usar de diferente. Talvez… eu admiro tanto outra pessoa… E eu posso chegar próximo a me vestir como ela para eu chegar onde ela está. E não é a nível de comparação ruim. É de admiração. De admiração. Então, porque às vezes quando a gente se compara, ou quando a gente admira, a gente se coloca numa posição muito inferior. Claro. Mas nós podemos. E outra coisa que a gente, muitas vezes, isso se manifesta através de, muitas vezes, sentimentos negativos. Eu não gosto da palavra inveja, mas eu vou falar ela. Então, em vez da gente olhar pra Chay e ver o que ela fez pra ela conseguir, a primeira coisa que eu falo, putz, grila, olha lá, ela tá se vestindo de branco, ela tá… Mas só um pouquinho, será que ela não tem algo que tu gostaria de ter, talvez? Né? Porque muitas vezes isso significa algo que te falta. Sim. E pra mim… olha só, ela tá de salto, né? Olha, ela tá de salto. Mas quanto de ti não queria estar usando aquele salto e impactando do jeito que ela tá? Isso. Né? E uma coisa que eu acho legal, falando sobre imagem, Dani, como um todo, né? Que eu acho importante falar… o nosso relacionamento com as nossas roupas. A forma com que a gente se olha, o nosso corpo. A forma com que a gente escolhe uma lingerie. A forma com que a gente escolhe as nossas peças… A gente não tá pensando só no outro, a gente tá fazendo isso prioritariamente pra gente, em primeiro lugar. Então, eu digo para as minhas clientes, a partir de amanhã, tu vai te vestir pra viver o melhor dia da tua vida. Que roupa tu quer estar usando no melhor dia da tua vida? A gente não sabe se vai ser o último. É verdade. Se não vai ser. Então, por que eu não vou me arrumar, me preparar pra viver esse dia?
E mais uma vez, não é sobre estar produzida, montada, mas estar pronta para viver. A gente não sabe se não vai ser o dia que vai vir a oportunidade de uma promoção. Exato. A gente não sabe se daqui a pouco no mercado a gente não vai conhecer o nosso futuro sócio do nosso negócio. Ou o amor da nossa vida atravessando a rua. Sabe? Então, é o pensar sobre. Porque quando nos vestirmos de qualquer jeito, nosso dia é de qualquer jeito. Ah, legal. Ótimo. Chay, querida, muito obrigada por ter participado. Acho que as nossas histórias, elas se complementam de alguma maneira. A gente nunca tinha falado sobre, né? Então, eu queria te agradecer por estar, né? Se tu puder falar o teu arroba. É @Chay com CH. Tá. E no final, _luz. Tá, legal. De qualquer forma, a gente vai disponibilizar o arroba da Chay, né? Para vocês estarem seguindo. E lembrando que todas as quintas-feiras, às 19 horas, a gente disponibiliza o podcast em 2 plataformas. No Spotify, que é em áudio, e no YouTube, que é em vídeo. Então, vocês que ainda não me seguem, né? Meninas que ainda não me seguem, o arroba é Daniela Grolli no TikTok, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Pinterest eu não tenho. Tu tem? Eu tenho, mas não é ativa, é só pra pesquisa mesmo. Tá. Porque às vezes tem consultoras que usam, né? Mas enfim, sigam a Chay produz conteúdos a respeito de moda, de consultoria. Se precisarem, né, contatar ela pra fazer uma consultoria, ela tá ali disponível. Faz online, né, Chay, também? Faço online também. Ah, legal. Muito obrigado por vocês que tiveram, né, que acompanharam nós aqui. Então, sigam nós em todas as redes sociais. A gente tá aí disponível, caso vocês tenham alguma dúvida aí, pra gente poder sanar. E eu te vejo na próxima quinta-feira, às 19 horas.